Graça e paz de Jesus, pessoal. Graça e paz de Jesus Cristo. Hoje nós falaremos sobre culpa, perdão e justiça em Cristo. Mãe. E eu quero começar com essa pergunta, porque tantos cristãos continuam se culpando mesmo depois de terem pedido perdão dezenas de vezes? Porque ele acredita que precisa pagar o preço que Cristo já pagou. Ele não crê que Jesus levou sobre si os pecados dele. Ele não crê que ainda que Deus esqueceu dos pecados. E eu vou falar uma coisa que eu devia ter falado nos vídeos que nós produzimos para essa semana, mas não falei, acabou não entrando ali, não encaixando. Mas eu vou falar agora. Sabe aquela história, assim, eu vou... Puxa vida, deixa eu me conter aqui para não xingar de imbecil, tolo. Mas na verdade, o que há? Um pastor Zeco, por aí, alguns anos atrás, teve um sonho. E aí ele teve um sonho que ele foi para o céu nesse sonho, né, nessa revelitude que ele teve, e ele viu um telão. E ele chegou lá e Jesus mostrou todos os pecados dele no telão para todo mundo ver. Isso não tem na Bíblia. Se tiver um telão lá, sabe o que vai acontecer? É ruído rosa. Entendeu? Sabe o chiadinho? Por quê? Porque Deus esqueceu os seus pecados, ele apagou os seus pecados. O sangue de Jesus está lá para isso, para apagar os seus pecados. Não vai ter lembrança de pecado, você não vai ser julgado por pecado quando você chegar diante do Senhor. Quando você entregou para o Senhor, foi totalmente apagado. O sangue de Jesus é poderoso para apagar todos os seus pecados. Só que daí veio uma outra pregação. Deus te perdoa até o dia que você aceitou a Jesus. Depois disso, é esforço próprio. Daí vai lá um monte de crente tentando com esforço próprio se aperfeiçoar. Daí o apóstolo Paulo chega para essas pessoas e diz: vocês estáis tão enlouquecidos que começaram pela graça e agora estão tentando se aperfeiçoar pela lei, caramba. O apóstolo Paulo estava indignado com os Gálatas. Por quê? Porque eles foram perdoados, foram lavados, foram cheios do Espírito, receberam a graça de Deus e agora eles estavam tentando, baseado na lei, se tornar perfeitos. Você entende? Pastor, mas está escrito lá, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Oh, meu Deus, leia o contexto do texto. Qual que é o contexto? Que eu ia levar esse pé da letra já. Vamos lá. O apóstolo João, em 1 João, ele diz assim: assim como Cristo é, nós somos nesse mundo. Cristo é pecador? Não. Então, alguém mentiu, correto? Ok. Então, se você diz que é um pecador, se você diz que está produzindo obras da carne, se você diz que não é santo, coisa nenhuma, se você não diz, então, ou Jesus está mentindo ou o apóstolo João está mentindo. Quem está mentindo? É você. Porque se, assim como Cristo é, eu sou nesse mundo, Cristo é santo, não é santo? Então eu sou santo, ué. Cristo é perfeito, não é? Então eu sou perfeito. Cristo é maravilhoso, então eu sou maravilhoso. Mas isso não precisa das atitudes daí? É aí que está o problema. As atitudes estão baseadas na lei. Quais atitudes que, teoricamente, você está falando? Obras ou fruto? Das obras, acho. Obra só vem da carne. Fruto é produzido pelo Espírito. Amor, paz, alegria, humildade, mansidão, temperança, domínio próprio. Então, assim, fidelidade. Então, essas coisas só podem ser produzidas pelo Espírito. Não dá para ser produzido pela carne. Não tem como. Então, o que acontece? As pessoas acreditam que santidade é impecabilidade. Uma vez eu ouvi o Luciano Subirá falando sobre isso e naquele momento eu rompi ali o ensino, né? Eu tenho muito livro aqui, se você ver aqui atrás, deve ter uns 15 livros dele. Comprei todos os cursos que ele tinha, assisti muita coisa, né? Tinha assim, um respeito muito grande com o Luciano Subirá. Mas no dia que ele falou sobre impecabilidade, eu falei, cara, aqui ele chegou na heresia, ele ficou louco. Né? No curso de santidade, inclusive. Deve estar até no livro dele, não li, sinceramente, ganhei o livro lá, mas acabei não lendo, porque eu falei, cara, não quero ficar mais chateado ainda com ele. Mas aquilo é heresia. Então, santidade não é impecabilidade. Impecabilidade nós já temos em Cristo, porque todo o nosso pecado acabou. Pastor, mas base no que você está falando isso? É o que Jesus disse. O que ele disse? O fim da lei é? Não foi ele que disse, né? Foi Paulo. O fim da lei é Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. Ou seja, o que me faz pecar? A lei. A lei veio, né? Romanos lá, o 4, se não me engano, 4:20, diz assim: a lei veio para que o pecado avultasse. Ou seja, eu só sei que sou um pecador por causa da lei. O apóstolo Paulo diz isso.
Em Romanos 7. Eu só sei que eu estou pecando porque a lei diz que eu estou pecando. Ou seja, a lei apresenta o pecado. A lei te mostra que você é um pecador. A lei te expõe o teu pecado. E quanto mais lei, mais pecado eu consigo produzir. Por quê? Porque tá cheio de não faça. E você faz quase tudo aquilo que faz. Ah, não, pastor, os 10 mandamentos eu sigo. Segue coisa nenhuma. São 613 mandamentos resumidos em 10. Para de besteira. Entendeu? Ninguém consegue amar a Deus acima de todas as coisas. Esquece com isso. A hora que te bate uma carência, você vai querer alguém. Esquece que Deus existe. Não vem com essa historinha miguelenta. Então, o que acontece hoje? A obra da carne é produzida desse jeito. Mas quando eu creio que estou em Cristo, é uma manifestação. Porque é uma troca. Eu vou trocando a minha natureza adâmica pela natureza de Cristo. Então, nessa troca, eu vou ainda, como você mesmo mencionou, eu vou frutificar não. Eu vou ainda manifestar algumas obras da carne. Eu ainda vou cair em alguns pecados. Eu ainda vou errar. Você entende? Vai acontecer isso. Qual é o problema? O problema todo é você ser escravo desse pecado. Aí é um problema. Por quê? Porque aí você não tem Cristo coisa nenhuma. Porque você está debaixo da lei. Você está debaixo da sua natureza pecaminosa, da sua natureza adâmica, governa. Não é Cristo. Você não está em Cristo. Como diz João 15. Eu sou a videira. Se você está em mim, vão dar muito fruto. Ou seja, por que você não dá fruto? Você só produz obras? Porque você não está em Cristo. Você está na carne. E Cristo não está na lei. Eu amo uma coisa que o apóstolo Paulo fala. Isso aqui gera arrepio nos religiosos, nos legalistas. Ele diz assim: aonde não há lei, não existe pecado. Então, tudo que fica perdendo tempo no domingo falando sobre pecado, filho de Deus, na verdade o que está acontecendo? O dia está falando de Cristo. Porque quanto mais Cristo, mais santidade. Quanto mais Cristo, mais pureza. Quanto mais Cristo, mais bondade. É isso. Agora, quanto mais carne, mais olhando para o meu pecado, mais tentando ser bom, mais tentando se aperfeiçoar, mais pecador eu vou me apresentar. Nesse pecador no sentido de natureza carnal com obras da carne. De fazer o errado queima. É isso. Eu acho que Paulo fala sobre isso, Tipo assim... Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Mas antes ele faz sobre o desejo que queima nele todo, sobre não cobiçar. Sim, Surgiu todo tipo quando é isso que ele fala lá em Romanos 7, tá lá. Ele diz assim, enquanto estava lá tudo bonitinho, não roubarás, não roubo, não adulterarás, nem mulher eu tenho, não darás falso testemunho, eu falo sempre a verdade, mas quando chegou, não cobiçarás, aí surgiu todo tipo de cobiça. O que é cobiça? É um desejo de ter. Eu quero ter isso, eu quero chegar ali, eu quero conseguir, eu quero ser o primeiro, eu quero ser importante, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquele burrico. Paulo era um cara cheio de pecado, mas por fora, ele era maravilhoso. Era o cara. Era o cara. Fariseu, da tribo de Benjamim, a última tribo, que é a tribo da promessa. Então, assim, era o cara. Mas ele mesmo fala, eu sou o pior dos pecadores, mano. Entendeu? Porque, assim, eu achei que estava fazendo tudo certo porque a lei dizia, mas no fim das contas me deu errado. Mandei matar Estevão, que foi o grande trauma do apóstolo Paulo, foi ter mandado matar Estevão. Porque ele sabia, depois ele soube, o que aconteceu com Estevão. Imagina, ele foi para os céus, o apóstolo Paulo. Ele provavelmente viu até Estevão lá. Você entende? Continuando aqui na segunda pergunta, o senhor afirma que Deus não está mais contando nossos pecados. Eu não afirmo não, quem afirma é o apóstolo Paulo em Romanos 4. Isso não seria perigoso para quem quer viver no erro? Na verdade, perigoso é continuar a entender que eu não tenho perdão dos meus pecados, que eu preciso fazer esforço para parar de pecar. Isso sim que é um perigo. Isso é um baita de um perigo, na verdade. Você entende? Então, esse é o grande medo do pessoal porque a hipergraça, Ai, cala a boca. Nesse isso caso, é chato. assim, igual essa pergunta que eu fiz, assim, no caso é aquela pessoa que, tipo, ela sabe que é errado, vamos dizer assim, mas ainda persiste em viver no erro. Se ela persiste em viver no erro, ela é escrava do pecado. Ela não teve revelação, então, provavelmente, da graça, isso? Não, ela não teve revelação que é Cristo, que é estar em Cristo. Ou seja, se ela vive no pecado, vive na prática do pecado, vou repetir mais uma vez, vive na prática do pecado, ou seja, ela é escrava do pecado, não é escrava da justiça, ela está debaixo da lei, ela está debaixo da carne. Cristo não tem nada a ver com isso.
Mas assim, não deveria bater uma condenação por estar fazendo errado? Com certeza tem condenação. Eu era assim. Entendi. Eu vivia no pecado e vivia em condenação. Quando é que parou a condenação? Primeiro, quando eu entendi Romanos 8.1, né? O que diz em Romanos 8.1? Eu vou pegar Portanto, agora, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Opa, quando é que acaba a condenação? Quando eu estou em Cristo. Quando é que acaba a escravidão do pecado? Quando eu estou em Cristo. Quando é que eu sou guiado pelo Espírito? Quando eu estou em Cristo. Quando é que eu produzo o fruto do Espírito? Quando eu estou em Cristo. Quando é que eu venço, né? Eu vou pegar aqui venço o pecado, porque não existe vencer o pecado. Quando eu estou em Cristo. É tudo sobre Cristo. É quando eu aponto para Cristo e paro de olhar para mim. Paro de tentar ser aceito. Paro de tentar agradar a Deus com as minhas... Você agrada a Deus com a sua fé. Ó, Hebreus 11:6. Sim, é impossível agradar a Deus. Ué, então como é que é possível agradar a Deus? Com fé. Então eu creio que Cristo morreu por mim. Eu creio que os meus pecados foram perdoados. Eu creio que Ele levou sobre si toda a minha culpa, toda a minha condenação. Quando eu era pecador, Ele me amava. Romanos 5:8. É tudo sobre Cristo. Agora, quando eu tiro Cristo do centro, e coloco a lei no centro, coloco o esforço próprio no centro, coloco o meu pecado no centro, acabou. Eu não tenho mais Cristo nenhum. Aí o que vai acontecer? Você vai até ser salvo se confessou Jesus como seu Senhor, mas a sua vida aqui na Terra será uma desgraça. Isso é muito ruim. Entendi. A gente conversou, né, no vídeo passado até sobre questão de obras da carne, pecar, tudo, mas só para relembrar nesse assunto. Qual é a diferença entre pecar e produzir obras da carne? Por que isso é tão importante? Pro crente ter essa consciência dessa informação. Pecar tem a ver com a sua natureza. Obras da carne é o fruto dessa natureza. É simples assim. Então, assiste lá o primeiro vídeo, né? O vídeo que eu acho que eu vou postar na terça-feira. Que eu postei na terça-feira, sei lá. Assiste lá e você vai entender um pouquinho mais. Então, pecar tem a ver com a sua natureza. Pecado, no singular. A sua natureza pecaminosa. Obras da carne estão relacionadas àquilo que a sua carne produz, por natureza própria. O fruto da tua carne. Uhum. Assim como tem o fruto do Espírito também, que também foi falado no... Obra da carne. Porque é produzida por... Fruto não é produzido por você. Não, é que daí também temos o fruto do Espírito, que daí é produzido no Espírito, né? Isso aí. Como viver guiado pelo Espírito na prática e parar de se afundar em promessas e frustrações? Eu já disse até no outro vídeo, andar no Espírito é algo muito simples. Eu preciso colocar a palavra em primeiro lugar. Não por meu esforço. Não como se fosse uma lei para ser praticada. Não, ué. Se está lá e o Senhor já fez, então eu posso fazer. Eu vou fazer por meio de Cristo. É através da graça de Cristo, é através da justiça de Cristo, é através da fé em Cristo Jesus. É por meio de Cristo. Então eu começo a aplicar e falo, Senhor, tá aqui, ó, eu não consigo praticar esse princípio. Entendeu? Eu não consigo amar como o Senhor ama. Então, assim, eu me coloco aqui nessa posição e peço a Ti, Senhor, flui o Teu amor. Né? E que eu possa ter revelação do teu amor para frutificar esse amor, porque o amor é o fruto do Espírito. Você sabia que o fruto lá está no singular porque o fruto é só o amor? O resto é o que vem resto? É isso. Por que o amor? Porque o amor é a essência de quem Deus é. Deus é amor. A palavra do Senhor diz isso muito claramente. Deus é amor. A expressão do amor é Cristo. Então, assim, o amor é Deus é a fundação do amor, é Deus. Está lá descrito em 1 Coríntios 13. Você olha lá e olha a descrição de quem é Deus. Né? Bondade e paciência e correção. Então, assim, quando eu entendo isso, eu consigo produzir. Agora, enquanto eu não entendo, não, né? Não só entendo, mas também tenho revelação, eu consigo permitir que o Espírito produza. Frutifique, né? Agora, se eu não estou em Cristo, lascou. Aí não vai dar certo. Aí eu falo para você, é por isso que eu vejo muitos crentes arrebentados demais, tentando fazer um monte de coisa, e por isso que tem essas brigas, e por isso que tá cheio de igreja cheia com gente vazia. É isso. Amém. Amém? Obrigado, pastor. Deus abençoe em nome de Jesus.